Antes de a gente começar nosso programa, aqui o João estava partilhando a sua experiência com a história de São Sebastião, né? 2 dias atrás, dia 20, nós comemoramos o nosso padroeiro, falo nosso, da nossa arquidiocese, né? Da nossa cidade. Então, de repente, retorne àquilo que você falou, o que te chamou tanto a atenção, o que te marcou na história de São Sebastião. Pois é, Dona Thiago, a gente olhando a história dos santos, né, é impressionante. E o que me chamou a atenção é porque, normalmente, os santos, eles se tornam santos porque foram martirizados, né? São Sebastião, ele foi martirizado, né? Morreu por conta da fé. Normalmente, ele se torna santo exatamente por isso. Mas a tradição nos conta que não, que São Sebastião ele já era santo, né? Antes mesmo de ser martirizado. E por isso ele foi martirizado, né? Então, é comum que alguém se torne santo porque foi martirizado, mas São Sebastião, ele foi santo e por isso ele foi martirizado, por ter levado a fé dele até as últimas consequências, né? Ele que era um soldado romano, né? Um comandante da tropa assim de elite do imperador, né? E ele, sendo soldado, ele evangelizava dentro da cadeia, né? As pessoas que estavam lá presas, e principalmente aquelas que eram cristãs que estavam presas lá por conta da fé. Até o momento que ele vai conhecer 2 irmãos gêmeos que estão presos, né? Exatamente por serem cristãos. E os pais desses rapazes que estão presos, eles vão na cadeia para tentar convencer esses rapazes de rejeitar o cristianismo, né? Para que eles não fossem condenados pelo imperador à morte. Só que São Sebastião fica conhecendo essa história, fica sabendo disso e vai até a cela deles. E chegando lá, encontra, né, os pais, ele começa a pregar sobre o cristianismo, né? Sobre Jesus. E ele consegue, né, diz a tradição, que o rosto dele se ilumina e todos aqueles que estão ali se convertem, né? Inclusive os pais também, que estavam lá para tentar fazer os filhos gêmeos, né? Os 2 irmãos gêmeos renegarem a fé, eles também se convertem, né? E todos eles vão morrer mártires, vão se tornar santos também porque vão morrer mártires. Até uma outra mulher que também estava na cela, outros soldados, né? E isso vai cair nos ouvidos do imperador. E por conta disso, né, o imperador manda então matá-lo, por ele ser cristão. E aí é aquela cena que a gente vê, por exemplo, eu sou da paróquia São Sebastião de Bangu, né? E a gente vê a imagem, né, que tem lá 3, 4 flechinhas, né? Mas na verdade não, São Sebastião levou-lhe muita flechada, né? A tradição diz que ele ficou parecendo um ouriço, né, de tantas flechadas, né? E com tantas flechadas no corpo todo, ficou coberto de flechas, acharam que ele estava morto, deixaram o corpo dele lá, e uma senhora vai lá, uma mulher vai lá para recolher o corpo para poder enterrá-lo. E aí o que vai acontecer? Ele está vivo, né? Milagrosamente ele está vivo. Ela cuida dele, ele se recupera, e aí que vem a grande coisa, né? Porque até pensava que São Sebastião tinha morrido das flechadas, a gente pensa que ele morreu das flechadas, mas não foi, ele se recuperou. E todo mundo, depois que ele se recuperou, fala assim, então, agora você tem que fugir, porque o imperador, se ele souber que você está vivo, ele vai te matar. E ele diz, não, eu vou até o imperador porque eu também quero converter ele, né? Quero levar o cristianismo para ele também. Essa é a parte bonita da história, né? Sim, E daí a gente sabe e o que aconteceu. Lógico, o imperador, ele condena o Sebastião novamente à morte, né? Só que dessa vez ele é chicoteado, né? Ele vai ser chicoteado até a morte, e para que ninguém pegasse o corpo dele, pega o corpo dele e joga nos esgotos, né? Só que o povo, né, que ele tinha já convertido diversas pessoas, né, o povo vai até lá e pega o corpo dele, né, do esgoto, e enterra lá nas catacumbas de São Sebastião, que está lá em Roma, né. Então essa história é muito bonita e nos chama a atenção exatamente a fé, né, levar até as últimas consequências. E principalmente a fé assim, de querer converter aquele, né, que seria o inimigo. Né? Então isso é o símbolo exatamente do amor a Deus, né? Então eu achei muito bonita essa história, né? Sim, não, com certeza. Com certeza você, Marcos, também conhece essa história e também ela fala contigo de uma maneira particular também. Eu não conhecia esses detalhes, não, mas eu achei interessante que ele já era um evangelizador antes do martírio, né? Ele já buscava
Jesus e não foi uma conversão do nada, né? E ele foi convertido e de repente já estava ali tendo que negar Jesus. Ele já estava evangelizando, já estava buscando a levar Jesus para as pessoas e levou até as últimas consequências, né? Realmente seguiu o que Jesus falou, né? Que a gente não pode, a gente deve amar o inimigo, né? Deve orar pelos inimigos. Ele foi lá e tentou converter aquele que, entre aspas, seria o seu inimigo. É muito interessante porque ele renuncia de uma forma bem clara. O martírio de São Sebastião, ele começa antes, né? Porque ele não somente renunciou a sua vida com o martírio, né? Não morreu só fisicamente, mas antes ele já estava renunciando às suas comodidades, seguindo realmente o que Jesus ensinou, renunciando à sua vida pelo reino. E no caso aqui, para evangelizar, para anunciar o reino. Ele leva as últimas consequências às palavras de Jesus na cruz, né? Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Exatamente. Né? Ele São Sebastião, vai ele em leva busca essas daqueles que não palavras sabem. às últimas consequências, né? Sim, sim, sim. Não, com certeza um testemunho muito, muito lindo, tocante e testemunho que, com certeza, traz para nós, como vocês estão falando aqui, né, uma sabedoria para a gente até avaliar a qualidade da nossa fé, né? Porque tantas vezes, se alguém nos perguntar, você tem fé, você é pessoa crente, né? Normalmente todo mundo responde que sim. Todo mundo, claro, exagerando, né? Mas muitos daqueles que nós encontramos, com quem conversamos, eles afirmam sim, né? Eu sou pessoa que acredita em Deus, né? Mas às vezes eu já fiz isso com alguns jovens que gostam também questionar as coisas e tudo mais, e eu fiz uma pergunta assim: você crê em Deus até que ponto? Né? Até que ponto você pode dizer que você crê em Deus? Né? Porque o que eu penso, né? Ter a fé não é a escolha de uma religião. Às vezes as pessoas pensam assim. Eu acho que principalmente aqueles que não têm a fé, que querem avaliar aqueles que têm fé, eles começam a dar algum tipo de avaliação, começam a usar algum tipo de linguagem, né, para descrever aquilo que eles não conhecem, porque eles apenas observam, né, o que parece para eles ser uma vida de uma pessoa que acredita em Deus, né? Então eu penso, não se trata aqui de seguir uma religião, e sim seguir um modo de viver, um modelo de vida no qual Deus está presente. Simplesmente podemos dizer em outras palavras, né? Eu sigo a vida com Deus, junto com Ele, querendo ter e manter a minha relação com Ele, ou eu sigo uma vida onde Deus não está presente. E eu digo mais ainda, às vezes nós podemos seguir uma vida no qual vamos afirmar que Deus é presente porque nós acreditamos em Deus, quando na verdade a prática, o dia a dia, o nosso modo de nos lidar com a nossa vida, com os outros e tudo mais, parece que provam que a gente não acredita em Deus. Sim. Seguir a religião é exatamente seguir alguns conceitos. O que se pensa, quem olha de fora, ele avalia assim, ele segue tais conceitos porque ele é cristão, ou então ele é budista, então ele é muçulmano. Né? Quando, na verdade, trata-se de uma coisa muito mais profunda, né? A pessoa vê a sua vida profundamente unida com o próprio Deus, e com isso, nesta vida, aquilo que aprende com Deus, aquilo que ele compreende como um modo de viver, influencia todos os atos. Né? Por isso nós entendemos que quando, por exemplo, Jesus falou sobre
sobre o mandamento mais importante, ele fala sobre o amor. O amor não é uma ação, é modo de fazer as ações, né? Porque às vezes alguém também pode se perder nisso, né? Pensar, eu amar, então vem cá, eu vou te dar um abraço. Não é assim, não. Até seria fácil se fosse só isso. Só isso, né? Nós sabemos que muitas das vezes precisa abraçar, mas não a pessoa como tal, e se atitudes de uma pessoa que são contra nós, que nos custa muito. Aquilo que você falou de São Sebastião, né? Não tem dúvida que ele amava a Deus. Porque ele era Foi até as capaz últimas consequências. de até arriscar a própria vida por causa de Deus. Se ele não tivesse profunda certeza que, terminando esta vida, ele vai para a vida eterna, ele jamais faria o que estava fazendo. Né? A não ser que seria um louco. Então, loucos fazem coisas loucas. Né? Mas uma pessoa só sadia, ela entende que o maior valor que nós temos para preservar é a nossa vida aqui neste mundo. Quem tem a fé e vive conforme a fé, ele acredita que o maior valor que temos para preservar é a vida, só que a vida além desta vida, ou seja, aquilo que vivemos agora e o que vamos viver depois, o conjunto. Sim. Por isso eu vivo diferente se eu penso, meu plano é viver bem até 70, 80, 90 anos. E eu vou viver de uma maneira muito diferente se eu vou pensar, meu objetivo é viver bem para sempre. Para sempre. Né? E é interessante que lembra bastante aquela... O senhor falou de crer, né? Que a gente diz que crê, mas até certo limite. Lembra bastante aquele paralelismo que a gente vê muito entre acreditar, ter fé e realmente crer, né? Porque a gente vê que a gente acha que acreditar em Deus, eu acredito e vivo a minha vida como me convém. Quando na verdade crer em Deus é exatamente aquilo que significa você aderir ao plano que Deus tem para a sua vida. E o próprio Tiago na sua carta lá no Novo Testamento faz uma boa diferenciação quando fala assim, até os demônios creem, mas tremem diante de Deus. Ou seja, você pode dizer que acredita, mas você pode acontecer de você estar vivendo como um demônio, como alguém que está afastado de Deus e dizendo que acredita na existência, mas não quer aderir a esse plano que Deus tem para a sua vida, né? Que é exatamente esse crer mais profundo, que é o crer a tal ponto de você renunciar à sua vida mortal pelo reino de Deus, né? Então, acho interessante que é bem parecido com você é cristão só da boca para fora, ou você é realmente cristão, né? Vivendo aquilo que Jesus falou. Sim. E uma das frases, eu acho belíssima uma frase que Jesus fala que é bem simples. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Sim. Então não tem o que dizer. Se você diz que acredita em Deus, que você o ama, que você quer segui-lo, você realmente tem que seguir os seus ensinamentos. É uma coisa até lógica. Porque é Ele que é capaz de nos dizer como que eu devo viver o amor. Com isso, sim. E eu devo obedecer o próprio Deus, o que Ele está me dizendo sobre o amor, como tem que ser. Senão eu vou dizer, eu vou amar Deus do meu jeito. Vou criar minha religião. Minha religião pessoal. Eu tenho esse direito. Pessoal. Eu posso fazer isso. Eu posso crer, ou eu posso amar Deus do jeito como eu acho que deveria ser. Agora a pergunta é simples. Será suficiente? Pois é. Será que é isso que Deus espera de nós quando nos convida a amor a Ele e ao próximo, né? Então temos que muito prestar atenção no simples objetivo da nossa vida. E eu quero viver para sempre. Eu acredito na vida eterna, por isso eu quero entrar na vida eterna. Por causa disso,
e eu quero acreditar que eu preciso, na verdade, nem questão de querer, mas de precisar, que eu preciso acreditar naquilo que me vital, ensina o meu Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é o único que vai me levar à vida eterna. Eu não chego lá sozinho. Eu posso ter fé que move as montanhas em mim mesmo e não vai ser suficiente. Né? Por isso é tão importante, né, ter essa entrega. E compreendemos que São Sebastião ele é lindo modelo, né, de vida e de colocação em prática aquilo que próprio Jesus falou, né, que realmente nós, amando Ele e escolhendo Ele, que vamos ser perseguidos. E o mundo de hoje, infelizmente, está nos dando oportunidades também treinarmos a nossa fidelidade ao próprio Com Deus. certeza. Que bom, Deus abençoe todos nós e São Sebastião interceda para que cheguemos onde Ele já está. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.